Você está fazendo o quê? Você está tomando uma decisão de não ir, que você tem a liberdade de não ir. A dor vai aumentando, você não vou não. Daqui a pouco você cai duro lá. O que a família faz? Socorre você. Porque a família tem que tomar uma decisão para deixar você morrer. Mas quando você toma uma decisão de ir, que você está usando a sua consciência pessoal, saber que você tem socorro, você tem saída para a sua dor. Quando Deus fala isso em Deuteronômio, eu vou circuncidar o teu coração, Ele está dizendo da capacidade dele de fazer. Amém? E quando diz Jeremias, circuncidai o vosso coração, não é que você mesmo vai fazer isso, é que você tem que tomar uma atitude e não aceitar o quê? Não aceitar o quê? Vamos lá, irmãos. O que nós temos em Jeremias 4 é, circuncidai o vosso coração, resumindo, para que eu não acenda o fogo por causa da malícia das vossas obras. Abram, por favor, Marcos capítulo 7. Vamos fechar esse raciocínio aqui, tá, irmãos? Rapidamente. Quero convidá-los a ler comigo Marcos capítulo 7. Todo mundo achou Marcos 7? Amém? Acharam? Vamos lá. Alguém leia versículo 21. Porque é Cristo o coração dos homens que prosseguem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios e adultérios. É de onde que sai? O que você vai fazer quando sai dentro de você? Você não pode tocar dentro de você. Você vai fazer. Alguém aqui já fez endoscopia? Já. Já? Eu fiz 5. Eu fiz mais ou menos. Então o que o médico faz? Ele coloca tipo de uma sonda, vai lá para a boca, vai lá dentro e vai dar uma sondada no seu aparelho intestinal para ver o que está causando as dores, por exemplo. Onde eu quero chegar com isso? Abram Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. Os irmãos acharam? Amém? Versículo 9. Enganoso é. Está fraco. Enganoso é mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Você conhece seu coração? Você conhece seu coração? Não. Quem já se enganou aí diz amém? Amém. Eu também, amém, misericórdia. Versículo 10. Eu quem? Senhor. Está fraco? Eu Senhor. esquadrinho eu faço isso. E tem mais. E provo a mente. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Deus sonda o teu coração? Sim. Sim ou não? Sim. Ele conhece o teu coração? Sim. E o que ele está dizendo aqui? Eu vou dar a você segundo as suas obras. Porque eu conheço o teu coração. Eita, nós. Irmão, nós vamos até meio-dia na lição bíblica hoje, hein? Presta atenção nisso agora, ó. Aqui Deus está dizendo, Tiago, o seu coração é enganoso, mas eu conheço ele, hein? Eu conheço o teu coração. Aí, para nós tentarmos fechar esse raciocínio, infelizmente, há coisas que são certas na Bíblia, mas que nós transformamos em música, somente em música. A gente não percebe a profundidade do assunto, fica só cantando.
Não que as pessoas não cantam com sinceridade, mas muitas vezes não se percebe, dentro da visão espiritual, o que Deus quer dizer. Abre Salmos 139. Salmos 139. Salmo 139. Os irmãos acharam? Amém, irmãos? Amém. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o que? Prova-me e conhece o que? Uma coisa é Deus falar que Ele sonda o nosso coração, irmão Walter. Outra coisa é eu dizer: sonda-me, ó Deus. Olha bem, quem é que conhece o meu coração? É Deus. Quem é que pede para ser sondado? Sou eu. Em outras palavras, quem sente a dor? Sou eu que sinto. Quem vai buscar socorro? Eu. Quem me socorre? Olhando para o lado humano, o médico me socorre. Quem busca socorro? Sou eu. Quem me socorre? É o médico. Amém? Mas eu busco socorro. Por quê? Estou sentindo dor, e eu sei que a dor pode me levar à morte. Então antes que eu morra, eu busco socorro. Versículo 24, 23. 24, irmãos. Vê se há em mim o quê? Algum caminho mal. Que pena que a gente não pode olhar desse ponto aqui, viu, irmãos? Mas, por favor, vê se há em mim algum caminho e faça o quê? E guia-me pelo caminho. Isso aqui é sério, irmãos. Porque as coisas são espirituais. Quando você fala a Deus, sonda-me e vê, sonda, vê e guia-me. Você está dizendo: Senhor, mexe na onde eu não posso mexer. E muitas vezes, quando você vai ao médico, eu soube isso hoje, que não é fácil, estou falando de experiência própria. Quando você vai ao médico, o médico faz um exame, ele pelo exame, ele consegue ver qual é o seu problema. E ele te propõe qual é a solução. Só que ele não vai fazer por você. O médico não vai fazer por você. Ele te propõe a solução. E a solução, muitas vezes, que eu tenho de cuidar de hoje é o quê? Tiago, não coma doce. E como eu gosto de doce, gente. Misericórdia. Tiago, não coma massas. E como eu gosto de pizza. Tiago, não coma bolo de chocolate. Eu quase não gosto disso. Então, quer dizer, o médico me indicou a solução. E agora, se eu não me esforçar, a consequência vai pagar. Se eu não lutar contra as minhas vontades, oh meu Pai amado. Então, quando você vai a Deus, Deus vai mexer exatamente naquilo que é a sua vontade, e vai aplicar a vontade dele. Amém? Então, para fechar esse raciocínio, antes que Jesus volte, ele está me ensinando alguns detalhes. Aí, finalizando esse pensamento, abra Romanos. Vamos ler duas coisas em Romanos aí, tá? Romanos 2. Um dia, toda a raça humana, tá, vai ser julgada por Deus. Um dia. É evidente que tem um grupo que é julgado diariamente. Esse grupo é a igreja, tá, irmãos? É diariamente julgado. Mas para nós resumirmos um raciocínio aqui, ó, versículo 15. Eles mostram que as exigências da lei, capítulo 2:15, tá? Estão gravadas em seu coração, testificando justamente a sua consciência.
e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Versículo 16: isso sucederá no dia em que Deus há de julgar o quê? O segredo dos homens. Aonde estão os seus segredos? Meu Deus, onde estão os nossos segredos? Aonde, irmãos? No nosso coração. E um dia, para dar a cada um segundo as suas obras, Deus vai trazer aqui que só Ele conhece. Amém, irmãos? Então, antes de trazer isso, eu estou aprendendo isso. Ele vai trazer. E para fechar os raciocínios, olha lá embaixo o que Paulo vai dizer sobre a circuncisão na carta aos Romanos. Versículo 25. A circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão, ou seja, como se não tivesse valor nenhum. É mais ou menos o seguinte: você vem para o lava-pés, faz o lava-pés, mas está odiando o seu irmão. Tem algum valor? Lava-pés? Não, não tem valor nenhum. Mas você fez lava-pés? Está registrado que você fez? Tá, mas não tem valor? Exatamente nenhum. O texto continua, versículo 26: se pois os incircuncisos obedecerem os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão, ou seja, a obediência não vale como se a pessoa tivesse a circuncisão. Paulo está perguntando isso. O texto continua, 27: e se os não circuncidados fisicamente obedecem à lei, não julgará a ti que, tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei? Com quem ele está falando? Com os judeus. Ele está falando com os judeus. O texto continua, versículo 28: não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Ou seja, não há valor nenhum quando a coisa só é de aparência. Não há valor nenhum. O texto continua, versículo 29: antes, o judeu é o que é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém de quem? Não provém de quem? Mas de quem? Então veja bem, irmãos, todo ato externo que você tem na igreja visível, você pode ser aprovado pelas pessoas ou reprovado. Mas não pense você que a aprovação das pessoas te aprova diante de Deus. Não pense você que a reprovação te reprova diante de Deus, que só Deus conhece o seu coração. Amém, irmãos? Por que nós entramos nesse assunto? Porque a lição de hoje, ela mostra que havia lá na igreja primitiva um problema sério. Algumas pessoas vindo do farisaísmo queriam que todos ainda fizessem a circuncisão. E hoje está acontecendo isso, irmãos. Nós tínhamos, vamos dizendo, uma líder de Resofap lá no Brasília, que saiu de nós disso, circuncisão. Ainda que a circuncisão era feita por mulher, mas ela envolvia todas as famílias. Então as pessoas estavam saindo da fé. Estavam saindo da fé. Hoje, infelizmente, o judaísmo está aí, irmãos. Hoje tem pessoas deixando Jesus para o judaísmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos, só para mexer com a fé de vocês. Quem é o Salvador?
Meu Deus, que resposta forte. Quem é o Salvador, irmãos? Agora vamos lá, mexer na frente de vocês. Quem é o Salvador sem o Novo Testamento? Quem é o Salvador sem o Novo Testamento? Eu estou vendo confusão aqui na resposta. Tira o Novo Testamento. Quem é o Salvador? Gente, eu quero ver a resposta mais clara. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é o Salvador? E quem é o Salvador sem o Novo Testamento? É o mesmo. Não tem dois Salvadores. Só tem um. O grande problema é que as pessoas pegam o Novo Testamento e dizem: Salvador é Jesus. E sem o Novo Testamento? O Salvador é o mesmo. Não tem dois Salvadores. Acontece que quem estuda o Velho Testamento e anula o Novo Testamento quer anular Jesus. E quem estuda o Novo Testamento e quer esquecer o Velho Testamento quer anular a lei. E vira um balanço de cartas. As pessoas se enrolam todas. Então, para fecharmos raciocínio sobre salvação, que é o assunto da época, irmãos, pode ser salvo sem a circuncisão? Esse é o assunto. A gente discutiu, pegou, explicou. Então vamos lá, irmãos. Vamos ver quem é o Salvador no Novo Testamento. Atos 4. Acharam Atos 4? 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. Em nenhum outro há Salvação. pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto está falando de quem? De Jesus Cristo. Agora vamos riscar esse texto. Não existe o Novo Testamento na Bíblia. Quem é o Salvador? Guardem isso, irmãos. Eu estou usando simbologia. Esse texto, antes de ser escrito, cerca no ano 70 mais ou menos de nossa época, anos 70, esse texto foi escrito por Lucas, amém? Mas antes de ser escrito, o conceito de que o Salvador era Jesus já existia na igreja, amém? Já existia. Aí eu pego o Novo Testamento, tiro ele um pouco e vou ver quem é o Salvador lá no Velho Testamento. Isaías. Caio, eu vou precisar de mais 2 horas hoje, tá? Obrigado. 45. Meu Deus do céu, até depois da paleta. Quem foi o Salvador quando Adão pecou? É ele? Tem outro não? Ele falou: se levantará um. Vamos lá, 45 de Isaías, todo mundo achou? 22. Olhai para e sereis quem? Quem? Vós todos os confins da? Pois vós sois quem? E não há outro. Olha bem, olha para mim e vocês serão salvos. Ó, olhem para mim, olha o versículo 21. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem predisse isso desde a antiguidade? Quem há muito o anunciou? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu.
Deus justo não há. O que você lê em Atos 4? Não há salvação em nenhum outro. E aqui nós vemos o quê? Não há Salvador senão eu. Amém? Se não há salvação em nenhum outro, lá em Atos, e aqui não há outro Salvador, se nem esse aqui, quem é que está falando aqui? É o que se fez carne, irmãos. Deus se fez carne. Agora, quem que você está aguardando voltar? Quem? Salvador. E o Salvador. E quem é ele? Está fraco? Quem é ele? Vá para a Bíblia agora. Tito capítulo 2. Tito 2. Todo mundo achou? Versículo 11. Aí entra a palavra, Cristo Noêmia, tá? Aqui, acabou de falar aqui, ó. Lá no Éden. Quem é o Salvador no Éden? Versículo 11. Pois a graça de quem? Se manifestou trazendo o quê? A quem? A todos os homens, inclusive Adão. Versículo 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando, versículo 13, a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande e Salvador. Não é o Deus que é grande e o outro que é Salvador. Ele é Deus grande e Salvador. Qual é o nome dele? Quem é o Salvador? Jesus. Tanto para o passado como para o presente. Amém? Só tem um Salvador. Aí nós temos que entender: a lei salva, sim ou não? Eu quero fazer uma pergunta de novo. Ô Jeová, levanta a mão aqui, quem acha que a lei salva? A lei salva, sim ou não? Mano, vocês estão confusos. Eu pedi para levantar a mão, quem acha que ele salva? Depois eu pergunto se salva ou não. O não é muito fraco de vocês. Tem que estar com segurança. A lei salva, sim ou não? Não. Então qual é o papel da lei na sua salvação? Mostrar a verdade. É o caminho. Mostrar a verdade. É o guia. Então presta atenção, irmãos. A lei, em sua plenitude, é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Amém? Ela é um guia. Quando eu trabalhei como office boy, em 1981, eu mal conhecia a rua 24 de Maio, em São Paulo. Aí eu entrei numa empresa com office boy. Colocaram o guia na mão e eu nunca tinha visto guia na vida. Com o passar do tempo, eu passei a usar o guia sem olhar mais no índice dele. Olhava direto no mapa, porque aprendi a usar o guia como poucos na época. Hoje já não sei usar tanto o guia, mas aprendi a usar o guia. Eu saí da função de boy e passei a ser o líder dos boys. Aí quando eu tinha muita pressa, eu pegava o mapa e mostrava que está aqui a rua. Eu já estava pegando um ônibus, porque eu decorei tudo isso. Isso demorou aproximadamente 1 ano e meio para que eu me tornasse um exímio líder de guia. Eu usava o guia como poucos, porque eu aprendi a usar o guia. Onde eu quero falar com vocês isso, irmãos? A Bíblia é o guia, mas por trás do livro Bíblia tem quem? Tem Deus. Quem inspirou a Bíblia? Então quando você tiver dificuldade de entender a Bíblia, procura quem inspirou ela. Fale com ele vai te ensinar.
Mas ele não vai te ensinar no ano que ele falou. Ele sabe o que ele inspirou. Ele sabe o que ele falou. Amém, irmãos? Então, quando você entende o que é a Bíblia, no sentido da sua salvação, ela tem um papel importantíssimo. Qual é o papel importante da Bíblia? Eu falei para o Caio que já pediu 2 horas, vou tentar em 15 minutos fechar hoje com vocês, tá? Qual o papel? Alguém tem Bíblia igual de hoje, hein? Não, né? Em todo caso, vamos abrir a Bíblia em Timóteo. A Bíblia, ela tem um papel importante. Timóteo, segunda carta. A gente vai ver aqui junto com o Daniel daqui a pouquinho uma interpretação do texto, conforme com a Bíblia dele, mais direta, para você não ter nenhuma dúvida. Qual o papel da Bíblia Sagrada na vida da igreja? 2 Timóteo 3. Todos acharam? Amém? Então vamos lá, versículo 15. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura é o que? Divinamente inspirada. Em outras palavras, a Bíblia é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Daniel, está bem diferente aí na sua Bíblia? Leia na sua Bíblia esse versículo 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vamos voltar aí. É útil para ensinar o quê? Útil para ensinar a verdade. Para aí. Ensinar a verdade. Corrigir? Condenar o erro. Condenar o erro. Irmãos, não tem jeito. Quando você se depara com a Bíblia, ela nunca vai depender de você no que você está errado. Você pode chorar, pode espernear, pode pular, o que você quer fazer, mas a Bíblia, ela nunca vai aprovar naquilo que você está errado. Mas ela vai rejeitar você? O que ela faz mais? Corrige as faltas. Ela corrige. Ela não aceita o erro, mas ela corrige. Então, em outras palavras, é o seguinte: vamos lá, irmãos, vamos para a sala de aula. Qual o papel do professor? Ensinar. Ensinar. Depois ele corrige o que está errado e ensina o que é. E ele tem qual objetivo, professor? De reprovar? Não. Fazer o quê? Ver você aprovado. Agora o professor fala: está errado. Mas quem é você para estar certo? Aqui o professor está errado. Olhando para o lado humano, o professor pode errar, mas a palavra de Deus não. Amém, irmãos? Amém. Então, voltando para a lição bíblica, a igreja na época, lá de Atos, capítulo 15, ela detectou qual era o problema. Qual é o problema? Salvação só pode ser pela circuncisão. Depois que ela detectou qual era o problema, o que ela fez? Ela discutiu o problema. Só que, infelizmente, se você pegar algumas pessoas de outras fés ou de outros conceitos doutrinários sobre o mesmo assunto, eles vão pegar esse texto e vão arrebentar você. Porque a igreja que hoje, o Ministério da Promessa, ele está fazendo um resumo do assunto. Ele não está dizendo aprende tudo do assunto. Então, abra Atos 15. Nem todo mundo tem lição bíblica. Atos 15. Qual é a solução?
Amém? Todo mundo achou Atos 15? Vamos lá, ó. Resumindo, versículo 6: reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. Então a igreja fez o quê? Ela se reuniu e discutiu o problema. Qual era o problema? Salvação só se fizesse a circuncisão. Lá embaixo, ó. Versículo 19. A igreja está conversando, tá? Tiago vai falar, Pedro vai falar, a turma está falando. Versículo 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. 20: mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Aí o versículo 21: pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o prega, e em cada sábado é lido aonde? Em outras palavras, irmãos, eles tomaram uma decisão dentro do assunto que estava sendo tratado. E eles chegam aqui, ó. O assunto ainda vai ser o quê? Falado muitas vezes, não só o assunto específico, mas muitas coisas ainda serão faladas de sábado a sábado aonde? Nas sinagogas. Qual o problema nosso, irmãos? A igreja hoje tomou uma decisão sobre um assunto, amanhã surge outro assunto, e aí a gente não pode fechar o assunto hoje aqui como se fosse assunto único. Muitas vezes surge um problema aqui, a igreja toma uma decisão baseada naquele assunto, ela não toma decisão no assunto geral, porque não há todos os assuntos ainda. Por exemplo, a igreja Promessa, alguns anos atrás, quem é mais velho que eu sabe, ela não usava televisão. Hoje usa? Agora, será que a igreja chegou e falou assim: você é obrigado a ter TV? Não. A igreja entendeu que a TV, ela tem a sua utilidade, mas ela não falou assim: use. Ela não determinou o uso como ponto de salvação. O uso ou não é escolha sua. Como você vai usar é escolha sua. Amém? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu vou mexer aqui no assunto sem entrar em detalhe, tá? Eu tenho que falar. De vez em quando me perguntam: pastor, pode usar a calça comprida da mulher? A igreja nunca tomou a decisão que pode. Nunca. Se alguém chegar para você e falar assim: a igreja pode, não está sendo verdadeiro. Mas a igreja entendeu que cada caso, um caso. Cada caso, um caso. Aí cada um está fazendo como pensa. E aí é que a coisa vai pegar lá na frente. Cada um está fazendo o que quer. Isso é sério, irmãos. Eu tinha que falar isso com vocês, hein? Não mudei o assunto, não. O que eu estou falando com vocês, a igreja ela discute. E você pensa assim, aí quando você pensa assim: não, mas deveria decidir tudo. É que você não está no lugar da gente para sentar lá e discutir os assuntos, os pormenores dos assuntos. Então a igreja decide assim, ó: cada caso, um caso. Trabalho, por exemplo, tá? Aí algumas pessoas faziam o seguinte, eu tenho que parar, só para vocês entenderem. Algumas pessoas do passado, eu estou falando das irmãs só para expressão, tá? Saía com uma calça escondida na bolsa e saía de saia. Estava sendo verdadeiro? Não. É falsidade, todo mundo pode ter. Mas Jesus voltava para pegar todo mundo. Não tem esse negócio. Então, tem que ser verdadeiro. Aí, algumas pessoas estavam indo para o trabalho, ó, para o trabalho de calça comprida. Quando chegava na igreja, ia no meio, trocava de roupa. Alguém, isso é errado. Sabe o que é isso, irmão? É a gente julgar uns aos outros. Seu papel não é esse.
Seu papel é viver o melhor para Deus. Esse é o seu papel. Então a igreja tem dificuldade, porque muitas vezes eu quero julgá-la e ela quer me julgar. E a igreja vai decidir quem está certo. Quem está certo? É o Tiago que julga ela ou ela que julga o Tiago? Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é orientar, ensinar e mostrar para você alguma coisa importante. Então, na época, a igreja decidiu uma parte do assunto. Hoje ela está decidindo outros assuntos. Amém, irmão? É só abrir um leque com você, ver quanto é difícil decidir. Só que muitas vezes a Assembleia Geral vem e você não vai lá. Você não vai. Aí quando a decisão é tomada, você fala, não concordo. Não concorda, mas não vai. Você não vai lá ouvir, você não vai lá escrever o seu nome lá para se expor lá. E não é para falar somente, é para você defender um ponto com base bíblica. Aí a decisão tomada lá, e você fala que não concorda. Chega aqui, você fala baseado em quê? Baseado em seus pensamentos. Como eu sou pastor local, deixa eu finalizar essa visão e dizer para você o seguinte: algum tempo atrás, eu estava numa Assembleia Geral e um assunto foi falado e eu não concordei com o assunto. Qual é? Deus sabe. Eu levantei, expus o que eu pensava. O que eu pensei foi aceito? Não. Eu fui voto vencido. Na Assembleia Geral seguinte, na hora dos assuntos, me deu uma dor de cabeça. Eu não sei porquê, na época eu não sabia, hoje eu imagino porquê. Uma dor de cabeça. E eu saí da Assembleia, fui a enfermaria que tinha lá. Cheguei no médico lá da igreja e falei, ó, tô com muita dor de cabeça. Aí o médico falou assim, ó, pastor Tiago, você deve estar aí com efeito da alimentação, o seu organismo está reagindo mal. Toma esse sorrisal aqui, deita, repousa alguns minutos aí, vai ficar bom. Eu tomei um sorrisal, deitei e dormi. Uma hora depois eu acordei, fui para a Assembleia de novo. Quando chegar, um dos pastores falou assim, pastor Tiago, lembra aquele assunto do ano passado? Lembro. Ele voltou hoje aqui. Voltou. E você estava certo, mudaram de pensamento. Eu pensei, entendi porque saí daqui. Talvez, irmãos, se eu tivesse dado dor de cabeça em mim, e o assunto voltasse, eu ia falar com a minha humanidade. Sabe quando você acha que você está certo, você não mete palavras? Você não tem equilíbrio no que pensa, nem no que sente. Então Deus não permite eu ficar lá, eu penso assim, porque muitas vezes você não pensa para falar. Então, irmãos, finalizando a lição de hoje, Deus abençoe você, e que a gente possa entender que a Assembleia Geral tem a sua importância, e você deve participar. É por isso que é complicado. A igreja na época era uma só, irmãos. Era uma igreja em Jerusalém. Hoje, Jardim dos Francos tem problema, mas a igreja é única. Taipas tem problema, mas a igreja é única. Mas o problema de Taipas não é o problema de Jardim dos Francos, mas o ministério é um só. Aí quando surge o problema aqui, eu não posso decidir aqui pelo ministério todo. Deu para entender ou não? Eles não podem decidir, mas quando é um assunto que vai envolver o ministério todo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discutir o assunto, eu tenho que pontuar os assuntos, levar para a convenção regional, eles vão analisar todos os pontos que eu coloquei, depois de ser aprovado pela igreja local, eles vão analisar, e se eles perceberem que é um assunto que envolve a igreja em todo o Brasil, vão fazer o quê? Eles vão levar para a Assembleia Geral, lá eles vão discutir o assunto, para eles decidirem a coisa de forma nacional ou mundial. Só que o problema surgiu aqui muitas vezes. Mas quando o problema é local, eu tenho toda a autorização para decidir. Mas quando envolve a igreja toda, eu não posso decidir. A Assembleia Geral é para isso. Amém, irmãos?
Pastor, eu não concordo com o assunto. Não concorda? Pega a Bíblia. Analise seu assunto na Bíblia. E quem sabe ele vai chegar à Assembleia Geral. Mas se chegar lá, na Assembleia Geral, se já foi provado e aprovado. É mais ou menos o seguinte: você traz um assunto aqui você vai ser peneirado aqui. Vamos saber qual é a tua base de raciocínio. Se nós aprovarmos o seu pensamento aqui, eu vou levar para a regional. Lá você vai ser convocado para defender o ponto. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido esse lado. Obrigado.